Oi pessoal, boa noite. Quero cumprimentar todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Os ouvintes, quero cumprimentar com uma boa noite. Gostaria de nessa noite trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Gostaria de ser um canal de Deus, de bênção para a sua vida. Quero trazer uma palavra simples que vai falar ao seu coração. Porque não importa muito o arranjo não, queridos. A palavra de Deus é coisa simples, né? Não importa muito o arranjo. Se você fizer muito arranjo, se você elaborar demais, aquilo acaba a pessoa não entendendo o conteúdo, o contexto da mensagem. Então, o importante é que seja uma palavra simples, para que você e eu possamos entender. Olha, muitos aí fora dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas é um ditado muito sem lógica, porque nada de Deus é torto. Nada de Deus soa como errado. Então, de maneira nenhuma, Deus poderia escrever certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Isso é comprovadamente correto. É a maneira mais correta de se falar, de se pensar e de se dizer. Então, o que nós precisamos fazer é o quê? É esperar que Deus escreva a nossa história. Deus escreva a sua história. E Deus sempre escreve a nossa história tendo um final feliz. Sabia disso? Por mais que pareça que não é, por mais que o final da tua história pareça infeliz, não é. Porque Deus sempre põe um ponto final quando a história está completa. Está completamente bem feita por Ele, traçada por Ele. Ele coloca um ponto final. E essa história sempre é feliz. Não se preocupe, sempre é feliz. É claro que no trajeto dessa história, você vai ter algumas pendências. Você vai encontrar algumas dificuldades. Você vai encontrar algumas barreiras que fazem parte da vida do homem, da vida da mulher, da vida cristã. Você vai encontrar. Me vem à memória agora Moisés. Olha que coisa, Deus designou uma história para Moisés. Deus disse a Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo da terra do Egito e vai levar para a terra que mana leite e mel. Essa foi a história designada por Deus na vida de Moisés. E aí, como foi essa trajetória? Foi muito fácil? Ele só pegou o povo, saiu e atravessou o deserto e foi para a terra prometida? Não. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi porque Faraó não queria deixar o povo ir. Os hebreus, para Faraó, era muito importante, porque eles faziam o trabalho braçal. Então, de maneira nenhuma, Faraó queria deixar os hebreus sair do Egito através da vida de Moisés. Mas mesmo assim, depois de tanto Moisés teimar com Faraó e fazer sinais e fazer prodígios e muita coisa aconteceu ali para que Faraó então liberasse o povo para ir para a terra prometida. Mas ainda não havia um ponto final nessa história. A história que Deus escreve, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Toda história, ela tem esses três lados. Ela começa, ela tem um meio e ela tem um final. Então agora o povo sai
do Egito para a terra prometida. Havia um grande deserto para ser enfrentado. Havia o Mar Vermelho. Era muita dificuldade até que se tornasse real aquilo que Deus havia dito a Moisés. Ou seja, até que se tornasse real o que Deus havia escrito para Moisés. E aí, na metade do caminho, o faraó se arrepende. Não era para me deixar esse povo ter ido. Não, eu não quero que esse povo vá. Vamos atrás desse povo. Vamos trazer esse povo todo para cá. E agora? E agora o que fazer diante dessa situação? Eu te pergunto, o que você faria? Moisés estava entre a cruz e a espada. Atrás, faraó. Na frente, Mar Vermelho. O que fazer nessa situação? Tem como botar um ponto final nessa história? Não, ainda não. Era só uma vírgula. Tinha muita coisa para enfrentar ainda. E então vem Faraó. E vem Faraó. E chega Moisés com aquela multidão de hebreus perto do mar. E agora, Senhor? Moisés, e agora, Senhor? E agora? O que eu faço? Meu Deus, vou matar esse povo vai morrer todo aqui no deserto. Eu tirei esse povo de lá para eles morrer tudo aqui no deserto. Mas Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem? O que você tem nas mãos, Moisés? Deus só queria lembrar Moisés que Deus já sabia que aquele cajado ali iria fazer milagres, né? Quantos milagres, né? Moisés tocou na rocha com ele e a água jorrou através daquele toque. Então, Deus já sabia. E Moisés falou, Senhor, eu tenho um cajado. A única coisa que eu tenho. A única coisa que tenho. Deus transforma tudo, querido. Deus transforma um cajado numa arma poderosa. Deus transforma uma pedra, uma funda, numa arma que mata gigante. Queridos, você não sabe o tanto que o nosso Deus é grande, o quanto o nosso Deus é Deus de milagre. Muitas vezes nós esquecemos isso e passamos a ter uma vida mesquinha, uma vida de migalhas, porque esquecemos da grandeza do nosso Deus, porque esquecemos que Ele que escreve a nossa história. E quando Deus pega a caneta para escrever, não tem borracha que apague, não tem. E agora Moisés então bate na água e o mar se abre para aquele povo passar. Então aquele povo passou. Mas é fácil passar? Gente, eu fico imaginando que situação complicada. Meu Deus, será que nós teríamos fé para enfrentar tudo que esse povo passou? Agora passa em meio, a água se dividiu, dos dois lados era água, e no meio estava seco, e atrás Faraó, atrás deles. Mas eles sabiam que Deus tinha uma história escrita para eles, e que não iria acabar ali. Eles não iriam acabar daquele jeito. Então eles foram firmes. Então o que falta às vezes na nossa vida é nós sermos firmes, nós esperarmos que a promessa, nós esperarmos a história de Deus se cumprir na nossa vida. Sonhe os sonhos de Deus. Deixa Deus escrever a sua história. Não escreva por você mesma. Não escreva por você mesmo. Não confie em você mesmo. Deixe que Deus faça. Deixe que Deus escreva. Deixe que Deus manifeste a sua glória. Porque dessa forma, quando vier o ponto final, vai ser um ponto final de glória e de vitória.
que é o que Deus tem para você. Uma vida de vitória. Uma vida escrita de vitória. No trajeto, pode ser que você tenha alguns perrengues, assim como o povo, quando saiu do Egito, tiveram seus perrengues, tiveram que enfrentar muita coisa, mas eles saíram vitoriosos, porque a terra prometida estava lá, esperando por eles. Então, muitas das vezes a gente deixa de viver os sonhos de Deus, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus planejou, porque nós queremos viver os nossos próprios sonhos. E os sonhos de Deus é o melhor para você. E Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir os sonhos dEle, os planos dEle na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo nesta noite com toda sorte de bênção. Você e toda a sua família. Amém?